E daí galera, meu nome é Tainan Rodrigues com vocês. E hoje eu vou falar um pouco sobre paciência de Jesus. E é um versículo bem diferente, porque normalmente não é usado para falar nesse tema. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade, tá? Então, pra mim, paciência é complicado. E ansiedade, vocês sabem que é o medo do futuro. E das coisas que são causadas pela ansiedade é tu sempre esperar a pior situação possível. Mas esse versículo falou muito sobre mim, sobre a paciência de Jesus. De fazer tudo no seu momento certo, tudo do jeito certo, porque ele sabe o dia de amanhã, ele sabe o que vai acontecer e ele sabe como a graça dele vai se manifestar, como a vontade dele vai se manifestar. E para nós leigos, para nós seres humanos, que muitos sofremos de ansiedade, muitos queremos tudo para hoje, para nossa sociedade que quer tudo para hoje, é muito difícil. Mas Deus prova aqui que até a morte é incapaz perto do poder dele. E a paciência dele é incrível. Eu quero que vocês abram ou liguem vossos aplicativos em João 11. Eu vou ler alguns versículos. 11 até o 14. A mensagem vai ser pautada nesses versículos. E ele fala sobre Lázaro. E Jesus... aí as irmãs de Lázaro estavam lavando os pés de Jesus. E aí no versículo 3, mandaram suas irmãs dizer: Senhor, eis que estás enfermo aquele que tu ama. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado através dela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ele ainda ficou 2 dias no local onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez à Judeia. E disseram-lhes os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E tornaste para lá? E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia para alguém andar de dia, porque vê a luz do mundo. Mas andar de noite tropeça, porque nele não há luz. E assim falou depois. Disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Pois, Senhor, dorme e estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. E então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Bom, a mensagem que eu quero dizer é assim: Deus falou no meu coração sobre paciência. Paciência. Porque imagina as pessoas que estavam ao redor de Jesus. E Jesus e Deus, eles veem o todo. E nós não. Nós vemos o agora. Eu, tu. Cara, eu só vejo hoje, cara. Só sei assim, o máximo que eu vou comer hoje de noite. Olha lá. Não sei nem o que eu vou almoçar amanhã de manhã. Então, aí ele chega pra
ele sabe que Lázaro está doente e ele fica ainda 2 dias onde ele estava. E depois ele vai para a Judéia. E ele decide viajar apenas de dia. Porque ele sabe todo o perigo que a noite tem. Aí que eu quero chegar, num ponto. Nós, com o nosso coração humano, com a nossa visão, ao momento que a gente soubesse que alguém que a gente ama está doente, a gente ia correr o mais rápido possível para ir salvar. Mas Deus tinha algo maior planejado para tudo isso. E ele teve a paciência. E ele queria que os discípulos tivessem paciência também. Porque eles falaram, os discípulos indagaram de Jesus e também durante a noite. E aí Deus fala, vamos durante o dia. Então vamos caminhar na luz. Mesmo que seja uma caminhada mais longa. E ele fala que quando ele chegasse lá, Lázaro estaria morto. E Lázaro realmente morre. Mas pra frente a gente vê que Lázaro realmente morreu e estava há 3 dias. Estava morto. E Jesus ressuscita. Aqui no versículo 21 diz: E disse-lhes, pois Marta a Jesus, Senhor, tu estivesses aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que de tudo que pedistes, Deus te concederá. E disse-lhes Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Então, Deus sabe o momento certo de agir. Eu queria que vocês se colocassem um pouquinho no lugar de Marta e de Maria. Sabendo que Jesus amava eles, amava Lázaro. E sem entender por que Jesus estava demorando tanto para ir até Lázaro para curar ele. E aí ele morre. Às vezes nos falta confiar, nos falta ter paciência, nos falta ter o discernimento que, cara, Jesus é inacreditável. Que ele está deixando certas coisas acontecer na tua vida para que o teu testemunho seja mais lindo do que ele já é. Que teu testemunho alcance pessoas mais ainda. Agora te põe no lugar de Lázaro. Lázaro morreu e ressuscitou. Isso daqui ele poderia ser só mais um versículo sobre só mais uma cura de tantas outras que Jesus fez. De tantas outras tantas outras pessoas que Jesus curou no seu caminhar aqui na terra. Mas não. Ele queria algo maior, ele queria que fosse algo maior. E ele deixou o pior acontecer. Ele deixou que aquela morte acontecesse para que a glória dele fosse vista através do milagre da ressurreição. Às vezes a gente se encontra na morte sem entender por que Deus não nos salvou. Às vezes a gente se encontra no meio da tempestade, no meio do deserto, sem entender o porquê isso está acontecendo, por que Deus ainda não se manifestou. Mas Deus não quer apenas nos curar. Ele quer nos ressuscitar. Um novo ser, um novo homem. E quando eu paro e penso
no que essa mensagem fala. Que a gente, às vezes, tanto eu, quanto você, quanto... a gente não sabe a plenitude dos planos de Deus para nossa vida. E como maravilhoso vai ser como Deus quer nos usar. Às vezes a gente acha que Deus quer nos usar apenas estando sentado, ouvindo a palavra dele, e Deus quer que a gente nos coloque diante dele para fazer a obra dele. Desculpa, essa mensagem tá mexendo muito comigo, porque é o que Deus está fazendo na minha vida. É o que Deus está trabalhando. Deus não queria apenas me curar. Ele queria me ressuscitar num ser novo. E foi o que Deus fez e está fazendo comigo a cada dia mais. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente não... Porque o nosso ver é limitado. O ver de Deus é o ver plano. E o agir de Deus é tão sobrenatural que Ele pode te curar. Ele vai te transformar num ser novo. Então eu quero dizer assim, ó, de um cara que está sendo ressuscitado pelo Espírito Santo num novo ser, que Deus vai te salvar. Deus vai te ressuscitar, Deus vai estar ali contigo. Jesus vai estar ali contigo. E se tu tá no meio da tempestade, tu tá enfermo, tenha paciência. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. O pastor ontem me falou uma coisa durante uma conversa que eu tive com ele. Tu tem os teus sonhos, Deus tem os planos dele. E os planos dele são muito maiores do que a gente pode imaginar. Porque se a gente visse, a gente não acreditaria. E é isso que eu quero deixar de mensagem. Tenha paciência. Por mais que tu esteja enfermo, por mais que tu esteja morto na fé, Deus vai te usar. Deus vai te ressuscitar. Deus vai te curar. Deus vai te fazer um novo ser. Tenha paciência. E espere que Deus vai chegar. Como eu falei na última mensagem, Deus vai chegar. Mas tu tem que abrir a porta. Tu tem que aceitar Ele de verdade no teu coração. E é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês. Por mais enfermo que tu esteja, por mais que a tempestade seja forte, por mais que tu ache que não tem mais salvação, tem um ser, uma pessoa que pode te salvar, que é Deus. E Ele pode remover a pedra e chamar: vem, filho. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Primeiro, é no tempo dele, então tenham paciência. Mesmo que vocês estejam enfermos, estejam passando por dificuldade, é tudo para a glória dele. Por mais que você esteja morto, Ele pode te ressuscitar. Eu quero que agora a gente feche o olho. Se você foi tocado em algum momento nessa mensagem, eu quero só te dizer que você não está sozinho. Deus está sempre contigo. E vamos orar. Deus, Pai amado, Pai querido, nos colocamos diante da Tua presença. Glória a Teu nome, glória a Ti. E
Te agradecemos por tudo que o Senhor tem permitido acontecer em nossa vida, porque é tudo para a tua honra e glória. Santificado seja o vosso nome, e que seja feita a tua vontade sobre nossas vidas. Glórias a ti, e vem sobre nós no teu tempo, para que a tua glória seja manifestada sobre nossas vidas. Jesus, nos colocamos diante da tua presença para ser preenchidos por ela. Santo és tu, santa é tua misericórdia. Aleluia. Amém. Se você não aceitou Jesus, eu convido para você a abrir o seu coração e aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Te agradeço por ter me ouvido falar um pouquinho de Deus e ter deixado eu entrar na tua casa para falar dele. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Sou apenas um canal que Deus quer usar para falar contigo. Eu te agradeço por ter tirado esse tempo para ouvir um pouco sobre Deus. Que Deus faça maravilhas na tua vida e que você, que tem depressão, que tem ansiedade, que o diabo quer tentar ceifar sua vida com pensamentos suicidas e com tudo isso que afeta o dia a dia no nosso cotidiano corrido e dolorido do mundo, eu quero te dizer que tu nunca vai estar sozinho, que Deus está sempre do teu lado. É só tu abrir a porta e deixar Ele entrar. Ele vai preencher o teu vazio e vai te curar. Não importa a tempestade, não importa o tempo que levou, Ele vai te ressuscitar e te trazer um novo homem. Fiquem na paz do Senhor. Eu agradeço por tudo. Agradeço por terem parado para me ouvir esses minutinhos falar de Deus. E vão ser felizes na presença de Deus. Amém.